Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de termos invocado o Espírito Santo, através da nossa consagração a Ele, vamos continuar comentando um pouquinho o nosso ato de consagração a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. Hoje nós vamos falar sobre como nós invocamos a nossa mãe, dizendo Mãe da Igreja e da nossa comunidade. Quero partir do evangelista João, capítulo 19, versículos 25 e seguintes. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, eis o teu filho. E depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu no que era seu. Palavra da salvação. Essa nossa reflexão está nos dando a chance de também estudarmos um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais na teologia mariana. Nós vivenciamos o ano de 2017 como o ano mariano. O centro de toda a nossa caminhada pastoral foi Nossa Senhora. Eu estou gravando este vídeo no dia 8 de março de 2018. E neste ano que segue 2017, que foi consagrado a Nossa Senhora, nós estamos pondo em destaque, em relevo, a pessoa de São José, nosso querido amigo São José, patrono da nossa comunidade, aquele a quem invocamos como o condutor das nossas decisões administrativas e pastorais. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Então, baseado nesta passagem que eu acabei de proclamar, de São João, eu gostaria de apenas introduzir quais são os dogmas marianos. O que, segundo a doutrina da Igreja, como é que Nossa Senhora está ligada, associada aos dogmas da nossa fé. Nós temos 4 dogmas que envolvem e estão diretamente ligados a Nossa Senhora. O primeiro é a Imaculada Conceição, isto é, a fé que nós temos que Nossa Senhora foi concebida sem a mancha do pecado original. Imaculada Concepção, foi concebida sem pecado original. Esse dogma foi proclamado pelo Papa Pio IX em 8 de dezembro de 1854. Depois nós temos a maternidade divina de Nossa Senhora. Nós, católicos, confessamos que Nossa Senhora é Mãe de Deus. E por uma razão muito simples. Se Jesus é Deus e Nossa Senhora é Mãe de Jesus, ela é Mãe de Deus. Isto é,
já expliquei no vídeo passado, ela não é mãe da natureza divina de Jesus, mas ela é mãe de Jesus enquanto Deus e enquanto homem. Quem definiu este dogma foi o primeiro concílio de Éfeso, que decretou esta doutrina dogmaticamente. Em que ano? 431. Vejam, primeiro século do cristianismo. Depois também a nossa igreja confessa a fé na virgindade perpétua de Nossa Senhora. Isto é, virgem antes, durante e depois do parto. E esta doutrina a respeito da virgindade perpétua de Nossa Senhora, que nós acreditamos como sendo uma parte essencial da nossa fé, afirma que Maria Santíssima era virgem antes e permaneceu assim durante o parto de Jesus e por todo o resto de sua vida. Convido vocês a irem até o catecismo da nossa igreja e pescar ali o número 499, 499. Vocês podem encontrar uma explicação mais detalhada do que eu estou fazendo agora. E, finalmente, o dogma da Assunção de Nossa Senhora aos céus. Isto é, nós cremos que Nossa Senhora foi elevada ao céu em corpo e alma. E este dogma foi proclamado pelo Papa Pio XII em 1º de novembro de 1950. Mas nós estamos falando da invocação que nós fazemos, chamando Nossa Senhora de Mãe da Igreja e da nossa comunidade. Se é Mãe da Igreja e a nossa comunidade é uma célula viva do corpo de Cristo, que é a Igreja, nada mais natural e consequente do que, além de considerá-la Mãe da Igreja, considerar e com muito afeto, muito carinho, a mãe da nossa comunidade. Ela é a única e verdadeira mãe da nossa comunidade, a quem pedimos a graça da obediência incondicional e amorosa à Igreja. Ela é intercessora para que o nosso carisma seja vivo no nosso coração, na nossa inteligência, na nossa mente, na nossa vontade. Nossa Senhora é chamada Mãe da Igreja e foi assim chamada oficialmente durante o Concílio Vaticano II pelo Beato Papa Paulo VI. Este título foi, em primeiro lugar, usado pela primeira vez por Santo Ambrósio de Milão, que viveu no século IV depois de Cristo. E, baseado em Santo Ambrósio, o Papa Paulo VI, que foi cardeal na Diocese de Milão, herdeiro, portanto, de Santo Ambrósio, né, que é de Milão, ele escreveu uma Constituição Apostólica, Penitemini, e uma exortação apostólica sobre o culto a Nossa Senhora, a Virgem Maria. E esses documentos e outros documentos eclesiásticos demonstram como é atual chamarmos, como é de hoje, é de ontem, de hoje, e será sempre, não será indevido chamar Nossa Senhora de Mãe da Igreja e da nossa comunidade. Então, em 2 de fevereiro de 1974,
Vejam quantos anos. 34 anos, se não estou errada aqui na minha conta. Nessa exortação apostólica sobre o culto à Virgem Maria, o Papa Paulo VI, no ponto B, coloca em destaque como é que Nossa Senhora é modelo da Igreja e, portanto, é modelo da nossa comunidade igualmente. Em primeiro lugar, ele escreve assim: seguindo algumas indicações da doutrina do concílio a respeito da relação que existe entre Nossa Senhora e a Igreja, queremos aprofundar um aspecto particular das relações que se verificam entre Maria e a liturgia. Ou seja, aqui eu sublinhei, Maria é o exemplo da atitude espiritual com que a Igreja celebra e vive os divinos mistérios, os sacramentos. Maria é exemplo para nós que mostra para nós qual a atitude interior, espiritual, que nós devemos ter para celebrar os sacramentos na liturgia. Então, ela é aquela que mostra para nós as disposições com que a Santa Igreja, a esposa amantíssima de Jesus, intimamente associada a ele, como é que a Igreja deve, a comunidade cristã, né? Quando eu falo igreja, estou falando da comunidade cristã, aquela que está reunida ali celebrando, deve invocá-lo e, por meio dele, Jesus, presta culto ao Eterno Pai. Então, em primeiro lugar, alguns flashes de Nossa Senhora para que nós entendamos como a Igreja deve olhar para ela e fazer tudo como ela fez. Como a nossa comunidade deve olhar para Nossa Senhora e tentar perceber como é que nossa comunidade Nova Aliança, em qualquer lugar, qualquer missão, deve se comportar diante de Deus e diante do povo também. Em primeiro lugar, Nossa Senhora é a Virgem que sabe ouvir. É a Virgem que, além de ouvir, acolhe no seu coração a palavra de Deus, que veio transmitida a ela através de um mensageiro, de um anjo. E ela, através dessa mensagem, viu a sua fé colocada à prova. Como a Eva, a fé de Eva, naquilo que Deus havia dito para ela, naufragou. Foi por água abaixo, porque não acreditou na mensagem que Deus havia dado para ela. Por isso Nossa Senhora também é chamada a nova Eva, aquela que com o seu sim anulou o não da primeira Eva. Por isso, Santo Agostinho diz assim: a bem-aventurada Maria, acreditando, deu à luz àquele Jesus que, também acreditando, concebera. Em outras palavras, Nossa Senhora acreditou na mensagem de Deus, no plano de Deus, aderiu ao plano de Deus e disse o seu sim. E concebeu no seu seio, no seu ventre, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. E da mesma forma,
deu à luz aquele que foi concebido pela fé que ela teve na palavra de Deus. A partir desta disponibilidade de ouvir o que Deus tinha para dizer para ela, acolher no coração e prontamente responder com um sim generoso ao Senhor. Como é que a nossa igreja deve se comportar diante da palavra de Deus quando ela é publicamente proclamada na celebração dos sacramentos? Como é que a nossa comunidade deve se comportar diante da palavra de Deus que os pregadores pregam, anunciam, ensinam com a mesma disponibilidade de coração, de vontade, de mente, com que Nossa Senhora acolheu, ouviu e acolheu o projeto, o plano de Deus para ela? Em segundo lugar, Nossa Senhora é a Virgem devotada, consagrada à oração. Se ela é modelo de escuta e de acolhida da palavra, em qual momento do mundo de Nossa Senhora e do mundo da Igreja e do nosso mundo, em qual momento se privilegia essa escuta da palavra de Deus, senão quando estamos em oração? Nossa Senhora rezava? Sim, rezava. E nós podemos perceber a intensidade da vida de oração de Nossa Senhora através do Magníficat, que é a oração por excelência de Nossa Senhora. É o Magníficat que ela cantou, que ela rezou diante de Isabel, que a proclamou: bem-aventurada és tu que creste, porque as coisas em que você acreditou vão acontecer. E qual foi a resposta de Nossa Senhora? A minha alma glorifica o Senhor. A gente pode dizer que, como o Pai Nosso é a oração que o Senhor nos ensinou, o Magnificat é a oração que Nossa Senhora nos ensinou também. E essa oração de Nossa Senhora, que Lucas registra no capítulo 1, a partir do versículo 46, é uma reminiscência de algumas passagens do Antigo Testamento. Isso mostra que Nossa Senhora percorria na sua oração toda a trajetória histórica de salvação do povo ao qual ela pertencia. Ela era uma mulher do povo também, como cada membro da igreja, cada membro da nossa comunidade deve se sentir membro do povo de Deus, membro do corpo místico de Jesus. Depois, esta oração de Nossa Senhora não é apenas aquela oração que fica assim, flutuando numa nuvem, lá no alto. Nossa Senhora tinha os pés no chão. E aí vem a presença dela em Caná. Porque ela era uma mulher contemplativa, uma mulher de escuta de Deus. Ela escutava Deus falar nos acontecimentos também. E em Caná, ela aparece como a intercessora, uma intercessora delicada, diante de uma necessidade material, uma necessidade deste mundo. Faltava vinho num casamento. E, dada a certeza de que a oração da mãe é ouvida pelo filho, é escutada pelo filho, apesar dele ter respondido ao apelo dela: filho, eles não têm mais vinho. Apresentou a Jesus a situação e recebeu como resposta aquela palavra que para nós fica assim: puxa,
Que resposta indelicada quando Jesus fala: o que nós temos a ver com isso? A minha hora ainda não chegou. Mas ela não parou aí. Ela foi adiante. Ela, a mulher que penetrava o sentimento do coração do seu filho, que era manso e humilde de coração. Ela tinha certeza que alguma coisa ia acontecer e já foi ultrapassando, pulando por cima das coisas e falou para os servos: preste atenção, ele vai fazer vocês fazerem alguma coisa. Façam tudo do jeitinho que ele mandou. E dessa maneira, Nossa Senhora, como que a força da maternidade divina de Nossa Senhora arrancou do coração do filho, antecipou a hora de Jesus. Que lindo! A presença orante de Nossa Senhora aparece também junto aos apóstolos, em Pentecostes. O que ela estava fazendo ali no cenáculo? Estava com aqueles 12 mais alguns outros seguidores de Jesus, obedecendo o que Jesus tinha dito. Não saiam daqui, não saiam de Jerusalém, porque a minha obra vai ser completada pelo Espírito Santo. Eu vou enviar o Espírito Santo a vocês. E ela, religiosamente, né, e confiantemente, permaneceu ali firme, segurando os apóstolos, que estavam com muito medo, e alguns inseguros, e ela firme, suplicando a vinda do Espírito Santo. Mas, quando Nossa Senhora foi assunta ao céu, não acabou a sua missão. A missão dela continua intercedendo pela Igreja, intercedendo pela nova aliança e colaborando como corredentora na obra de salvação. Olha que maravilha que é essa invocação, mãe da Igreja e da nossa comunidade. Assim é para nós também, gente. Essa dimensão da intercessão que nós somos chamados a ser, intercessores do corpo de Cristo em favor dos membros do corpo de Cristo, de toda a humanidade, e de uma maneira carinhosa, afetuosa, os membros da nossa família direta, a nova aliança. Além disso, Nossa Senhora é modelo de obediência e fidelidade a Deus. E, por graça e obra do Espírito Santo, pela sua fé e obediência, ela foi constituída num tipo de maternidade prodigiosa. Por isso ela é também a Virgem, e ela é modelo da fecundidade da Igreja, que, como Nossa Senhora, deve ser virgem, esposa de um esposo único, Jesus Cristo. E qual está sendo atualmente o grande perigo dentro da nossa Igreja? Os desvios que todos nós estamos percebendo. Eu sei que este vídeo vai ser assistido, talvez não este ano, mas há alguns anos atrás, sobretudo neste 2018, estamos vendo cada situação de desvio da verdadeira doutrina, da tradição e do magistério da Igreja. E isso na parte do clero, de bispo, de cardeais, de padres, de religiosos, de leigos. Os leigos vão atrás, sem discernimento.
Não é à toa que neste mês de março, o Papa Francisco, na sua intenção particular da oração, do apostolado da oração, faz com que nós ofereçamos a Deus o nosso dia, reconhecendo a urgência da formação para um discernimento espiritual, pessoal e comunitário. Como é verdade essa necessidade. Então, se a Igreja olha para Nossa Senhora e vê nela um modelo de fecundidade, a Igreja também é fecunda. Através do sacramento do batismo, ela gera novos filhos de Deus. E a nossa comunidade. Através da missão que nós temos, nós ajudamos Deus a criar esses filhos, a criar bem no caminho correto, ensinado pela Igreja, que nos leva para o céu. Precisamos ser mais fecundos um pouquinho. Depois, Nossa Senhora é a Virgem oferente, modelo de uma igreja que também é feita de um povo que sabe, ao longo dos séculos, perceber como é importante essa atitude nossa de entrega. Nós somos uma oferenda viva para o louvor e glória de Deus, como Nossa Senhora foi. Tudo nela foi um sim único e pleno, maravilhoso. Nós só seremos um sim que iguala, não digo iguala, mas que procura pelo menos ser semelhante ao de Nossa Senhora, quando o nosso sim for assim, seja um sim que nos custe, seja um sim que não nos custa nada, todos os nossos sims têm valor de oferenda, de oferta. Quando Nossa Senhora apresentou o menino Jesus ao templo com São José, ali ela ouviu umas coisas assim complicadas, referentes a Jesus e a ela mesma. Mas ela não deixou de estar ali, no templo. E durante toda a sua vida, certamente, aquela palavra de Simeão, uma espada transpassará o seu coração. Esse menino é colocado como uma pedra de tropeço. Certamente essa palavra calou fundo no coração de Nossa Senhora. E ela foi percebendo a realidade dessa profecia ao longo de toda a história que ela via que o seu filho estava vivendo. Sofrida, uma história sofrida, que culminou no Calvário. Lá no Calvário, Nossa Senhora, como eu acabei de ler no Evangelho de João, estava firme, ao lado do Filho que se ofereceu também a si mesmo a Deus, como vítima sem mancha. Ali estava a Virgem Maria Imaculada, oferecendo-se com o Filho, no Filho e pelo Filho a Deus. Depois, a Nossa Senhora é exemplo também para a Igreja como mestra de vida espiritual para cada um dos cristãos. A Igreja é nossa comunidade, olhando para Nossa Senhora, procura vê-la, como é que devemos fazer da nossa vida um culto a Deus. E do culto a Deus, temos que dar mais um passo. Um culto que se revela verdadeiro, se nos faz assumir compromisso de vida sério. Compromisso de vida sério. Um compromisso que não se deixa abalar, nem se desviar,
para lá e para cá. Mais um pouquinho. Nossa Senhora é modelo daquele culto que consiste em fazer da própria vida uma oferenda a Deus. Esta é uma doutrina antiga e perene que cada um de nós pode ouvir, repetir, se prestar atenção aos ensinamentos da igreja. O que a igreja diz? O sim de Maria é para todos os cristãos. Então, não é só para os que fazem voto de obediência. Não é só para o sacerdote que faz uma promessa de obediência ao seu bispo. É para nós, vocês, comunidade laical missionária da Nova Aliança. O sim de Nossa Senhora é para todos os cristãos uma lição e exemplo a ser seguido, para fazermos da obediência à vontade do Pai, um caminho e o meio da nossa própria santificação. É o que nós estamos aprendendo através dos nossos vídeos e através, sobretudo, do nosso programa deste ano de pastoral, o caminho dos ascetas. Como fazer a vontade do Pai? Como fazer a vontade do Pai se sobrepor ao nosso eu, à nossa vontade. Então, quando nós consideramos Nossa Senhora, Mãe do Verbo encarnado, nós queremos pedir a graça do Espírito Santo, que Ele faça arder no nosso coração, quando contemplamos em Maria, esta maternidade espiritual que ela tem, junto à igreja e junto aos membros da igreja, o corpo místico de Jesus. Nós cristãos compartilhamos com Jesus Cristo a paternidade de Deus. Jesus nos torna participantes da sua filiação divina. Por quê? Nós não podemos nos sentir também inseridos na maternidade divina e humana de Nossa Senhora. Nossa Senhora, Mãe da Igreja e da nossa comunidade, rogai por nós que recorremos a vós. Queridos, vamos aos nossos compromissos dessa semana. Primeiro ponto, nós vamos partilhar na semana que vem que ponto chamou mais a sua atenção deste vídeo. Segundo lugar, como está a sua consagração diária a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora? E, finalmente, nós apresentamos Nossa Senhora como modelo da Igreja em vários aspectos. Agora eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque isso vai ajudar muito a nossa comunidade. Com qual ou quais desses modelos a nossa comunidade mais se parece com Nossa Senhora? E nos quais, dentre esses que eu apresentei, nós ainda precisamos crescer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.